Irmãos, boa noite, tudo bem? Eu queria, antes de começarmos, que você estendesse as suas mãos. A Dani, esposa do Sérgio, me mandou uma mensagem há pouco dizendo que travou a coluna. Essa é a segunda vez em pouco tempo. E ela pediu para nós orarmos por ela. Vamos orar por ela? Você pode estender sua mão, ela deve estar provavelmente assistindo a gente. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que a Tua presença que está aqui nesse lugar, Senhor, e também está lá no Quintas, na casa dele, Senhor, possa tocar a Dani agora, Pai, de maneira poderosa, Senhor. Relaxando essa musculatura, Senhor, fazendo com que qualquer que seja a razão desse incômodo, dessa dor, Senhor, dessa restrição de movimento, que isso saia agora, em nome de Jesus. Nós trocamos isso por paz, trocamos isso por alegria, Senhor, e que ela possa sentir o Teu toque, a Tua mão de poder, nesse exato momento, em nome de Jesus. Dani, aí em casa, seja curada, amém? Bom, mais uma vez é uma honra estar aqui, podendo comunicar a vocês algo que Deus colocou no meu coração. A gente está num mês falando sobre oração, e eu queria falar hoje, queria que nós conversássemos hoje sobre uma vida de oração. A gente vai falar o que significa uma vida de oração, um pouco do que significa uma vida de oração, e na verdade, mais do que isso, como conseguir alcançar, viver uma vida de oração. E já que a gente vai falar de oração, podemos orar novamente? Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, Senhor. Revela-nos, Senhor, um pouco mais de quem Tu és para nós nessa noite. Tu és a única razão pela qual nós estamos aqui. Queremos Te conhecer, Senhor. Sabemos que essa é a vida eterna, Te conhecer. Revela-nos quem Tu és. Basta um olhar nos Teus olhos, Jesus, e a nossa vida jamais será a mesma. E é isso que nós ansiamos e desejamos para essa noite. Amém? Você precisa melhorar a sua vida de oração? Você pode levantar sua mão? Você precisa melhorar um pouco a sua vida de oração? Você está satisfeito com ela? Eu também não. Eu também não. E é por isso, eu acho que nós estamos falando desse tema. E quando a gente pensa em oração, a primeira coisa que eu penso, não sei você, mas a primeira coisa que eu penso é 1 Tessalonicenses 5,17. Não sei se você sabe isso de cor. Diz meus pais que esse foi o primeiro versículo que eu gravei quando era criança. Orar sem cessar. Complexo, simples. Que significa de fato isso? Orar sem cessar. Lucas 18:1, isso aqui é Paulo falando em 1 Tessalonicenses. Lucas 18:1 fala: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dentre tantos outros versículos que há na Bíblia, eu acho que esses dois podem nos mostrar qual a importância que Deus dá para vivermos uma vida de oração. Uma vida de orar sem cessar e uma vida de orar sempre, sem esmorecer. O que Deus espera é que nós não só oremos, Ele não espera que eu e você tenhamos somente momentos de oração. O que Ele espera de nós é uma vida de oração. Porque se a gente está falando sem cessar, sempre, isso significa sem cessar e sempre. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida de oração, desde o momento que nós abrimos os olhos até o momento que nós fechamos os olhos.
tudo precisa girar em torno de oração. A vida engloba tudo: corpo, sua alma, seu espírito, tudo que você faz, tudo que você planeja, tudo que você quer, toda a sua existência precisa ser focada em ser uma pessoa de uma vida de oração. O sarrafo é alto, né? O sarrafo aqui é bem alto. Sabe aquele salto em altura com aquela vara? Sarrafo é alto. Deus está interessado na nossa vida e na nossa vida de oração. Jesus vivia assim. A gente vai ler João 5,19, que diz, pelo menos aqui na minha versão: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Deixa eu ler aqui para a gente ler juntos. Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João 10,30 fala que Jesus falando: eu e o Pai somos um. Existia uma conexão entre Jesus e Deus tão forte, tão profunda, que Jesus tinha a capacidade de viver esse fato que ele mesmo falou e que Paulo falou posteriormente: orar sem cessar. Era uma conexão tão profunda, era uma conexão tão real, era uma conexão tão, desculpa a redundância, mas eles eram tão conectados, que Jesus, por isso, tinha a capacidade, então, de cumprir o orar sem cessar. Talvez essa era uma das principais características de Jesus aqui na terra. Eu brinco, como eu falo com bastante jovens, eu brinco: imagina você fazer o Enem. Você estudou pra caramba para passar. Já teve Enem? Não, já teve Enem ano passado, né? A gente está no começo do ano ainda. Você estuda bastante para passar, você faz ali algumas dezenas, não sei se chega a uma centena de perguntas, e tem 5 opções, cada pergunta tem 5 opções. Qual é a probabilidade matemática de você acertar a questão? 20%? Existe uma resposta certa em 4 erradas em 5 opções totais. 20% você tem, talvez um pouco mais porque você estudou, e isso aumenta um pouco essa probabilidade. Mas se você pega a prova do Enem e tem ali 100 questões e existe só uma opção de resposta, qual é a probabilidade de você acertar a resposta? 100%? Era assim que Jesus vivia. Ele era tão conectado com o Pai, ele não fazia, ele não falava, ele não agia de forma individual, ele era tão conectado com o Pai que ele ia no certo. Não tinha possibilidade de erro para Jesus, não tinha possibilidade de fazer algo que não vinha de Deus. Ele mesmo fala: eu não posso fazer nada por mim mesmo. É como se você pega uma pergunta e só tem uma resposta, a chance de você errar é 0. Era assim que Jesus vivia, e isso foi tão forte no ministério de Jesus, mas tão forte no ministério de Jesus, que isso parece ter chamado a atenção dos discípulos. Lucas 11:1 fala que os discípulos pedem algo para Jesus. Na segunda parte fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos poderiam ter pedido qualquer coisa para Jesus. Senhor, nos ensina a andar sobre as águas. Senhor, nos ensina a falar com tanto poder quanto o Senhor fala.
nos ensina a ser tão sábio quanto o Senhor é. Senhor, nos ensina a fazer os milagres, os prodígios, as coisas que você faz. Senhor, nos ensina. E eles parecem ter sido atraídos pela vida de oração de Jesus. Parece que aquilo que mais chama a atenção dos discípulos nesse momento é a vida de oração de Jesus. Porque eles viram para ele e falaram assim: Senhor, a gente quer viver como o Senhor vive, ensina-nos a orar. A gente repara que tudo aquilo que o Senhor faz dá certo. A gente repara que o Senhor parece que tem só uma resposta para cada pergunta, é sempre certeira. A gente repara que há momentos em que o Senhor se afasta da gente, vai orar e vai falar com o Pai. Senhor, nos ensina a ser assim. Nós queremos ser assim. E esse, irmãos, precisa ser o meu coração e o seu coração em relação a Jesus. Nós precisamos aprender com Ele a viver uma vida, nós e o Pai sermos um, em que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós imaginamos, seja na verdade aquilo que Deus pensou, falou e imaginou, e a única coisa que nós estamos fazendo é trazendo essa realidade para a terra. Jesus reconhecia o governo de Deus. Ele reconhecia que ele tinha um Senhor. Ele reconhecia que existia alguém acima dele e alguém que ditava as regras. Ele reconhecia que eu por mim mesmo não posso fazer nada, existe alguém acima de mim, e esse alguém sim é aquele que me diz o que eu tenho que fazer, e eu faço. Ele reconhecia o governo de Deus, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o governo de Deus, porque para viver, irmãos, essa é a minha opinião, não sei se você compactua com ela, para vivermos uma vida de oração, na verdade, a vida de oração, ela é uma consequência de reconhecermos o governo de Deus. Vivermos, termos a capacidade de cumprirmos o orar sem cessar, é na verdade o reconhecimento de que acima de mim há alguém que é infinitamente maior, melhor e mais competente, e Ele que dita as regras, não sou eu. Romanos 11:36, a gente vai falar um pouquinho sobre esse versículo. Nós cantamos aqui, hoje não, mas nós cantamos aqui, e às vezes cantar é tão bonito, né? Levantamos as nossas mãos e cantamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas será que eu e você estamos vivendo isso? Será que eu e você estamos vivendo isso? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Tudo é dele. O dele fala de governo. Existe um dono para todas as coisas. Existe um responsável para todas as coisas. Existe uma pessoa que está a cargo de todas as coisas. Existe um governo, existe um reino, existe um rei que está sobre todas as coisas. E tudo pertence a Ele, tudo é dele, e eu e você precisamos reconhecer isso. Aquilo que você tem, na verdade você não tem, não é seu. Todas as coisas são dele. Para ele, não, antes disso, por ele, existe uma forma, é ele que nos capacita para fazer as coisas. Todas essas coisas que são dele, no mesmo momento que são dele, ele também nos capacita para fazermos essas coisas. É por ele, é através dele. Ele nos dá a forma, ele nos dá a estratégia, ele nos diz como deve ser. Ele é o rei. Ele é o rei, é ele que diz. É por ele
que são todas as coisas. E para Ele é objetivo. O que eu faço, o que você faz, não é para o meu prazer, não é para o seu prazer, não é para o meu benefício, não é para o benefício da pessoa que está ao meu redor. Essa não é a razão principal. A razão principal das coisas que são dele e que nós fazemos através dele é devolvermos a ele, porque ele merece a glória. É ele que nos capacita, então é para ele que devemos fazer as coisas. Quando a gente entende o governo de Deus, quando eu entendo que na minha vida tudo vem dele, tudo é através dele e tudo é para ele, eu começo a entender então que eu preciso no mínimo consultá-lo para saber o que eu preciso fazer. Se é dele, eu preciso no mínimo chegar e falar: Senhor, olha só, o Senhor é o rei, o governo é teu, é através de ti, é para ti. Como é que eu tenho que fazer isso aqui, hein? Eu e você muitas vezes não conseguimos manter uma vida de oração porque a gente não reconhece o governo de Deus sobre as nossas vidas. Como a gente acha que nós governamos, como nós achamos que as nossas coisas são nossas, para que eu vou perguntar para Deus? É meu. Para que eu vou perguntar para Deus se eu reconheço na verdade o meu governo sobre as coisas e não o governo dele? Então, na verdade, para quem que eu tenho que perguntar? Para mim mesmo, né? A gente vive no modo, em vez de viver um modo porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a gente vive no modo porque de mim, por mim e para mim são todas as coisas. E aí a gente começa a consultar a nós mesmos: o que será que eu faço? A gente começa a ter um papo assim meio de maluco, né? A falar conosco mesmo, orar para nós mesmos. O que eu faço, hein? Como é que eu faço isso? Agora, quando nós entendemos o governo de Deus para as nossas vidas, entendemos que tudo vem dele, tudo que precisamos está nele e é por ele, nós nos achegamos a ele em relacionamento, em oração, e aí sim conseguimos chegar a um ponto de orarmos sem cessar, porque é tudo dele. Enquanto a gente não entender isso, enquanto nós não entendermos que Deus é o governo e não nós, acho que jamais teremos uma vida de oração. Porque no final das contas a gente acha que depende de nós mesmos. Todas as coisas. Todas as coisas. A palavra fala também que nele vivemos, nos movemos e o quê? Existimos. Se eu e você lemos isso e não conseguimos entender que Deus é quem governa, eu não sei mais como é que a gente vai conseguir entender. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Todas as coisas, nada é nosso, tudo é dele. Quando eu estava fazendo o meu esboço, eu escrevi isso aqui: nada é nosso, tudo é dele. Aí comecei a escrever: nós, nossa família, nossa casa, nossos trabalhos, nossos sonhos, nossos recursos, nosso futuro, mas eu me peguei sendo contraditória à minha frase anterior: se nada é nosso, tudo é dele, então já não somos, não é nossa família, é a família dele. Já não são nossos trabalhos, é o trabalho dele. Já não é a nossa casa, é a casa dele. Já não são os nossos sonhos, são os sonhos dele. Já não são os nossos recursos, são os recursos dele. Já não é o nosso futuro, é o futuro dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Continua: glória, pois, a ele eternamente.
precisa parar de tomar nossas próprias decisões, irmãos. A gente precisa parar de consultar nós mesmos para tomar as nossas próprias decisões. A gente precisa abrir as nossas mãos, deixar que aquilo que nós temos tentado fazer, abrir mão disso e deixar que Ele governe sobre nós. Isso significa que eu e você não temos que fazer nada? Claro que não, Ele vai dizer aquilo que nós temos que fazer. Ele vai falar, a sua parte é essa aqui, ó, faz, mas é meu. E quem te capacita para fazer sou eu, faz, mas quem está te capacitando para fazer. Quando você conseguir fazer, lembra que é para mim, não é para você. É para mim. A gente fala muito da armadura de Efésios, e ela é extremamente importante. Todos os componentes da armadura. Rodrigo pregou aqui tem algumas semanas, ele até fez uma brincadeira, meu irmão, experimenta sair em algum momento sem alguma parte da armadura, para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Você não volta vivo para casa. E ela é muito importante, mas qual é a estratégia de guerra? Você está vestido com a sua armadura, todos os componentes, Efésios 6, todos os componentes da sua armadura, você está pronto para a batalha. Você tem um capacete, você tem a sandália, você tem a espada, você tem o escudo, você tem a couraça, você está pronto para a batalha. Mas qual é a estratégia? Como você tem que batalhar? Se você parar para ler no Antigo Testamento, Deus dava diversas estratégias para o povo. Para esse povo, vocês vão ir lá, vão dizimar todo mundo e vocês não vão pegar nada. Em um outro povo, Deus falava, para esse povo aqui, vocês vão lá, exterminem todo mundo e vocês podem trazer o despojo para Israel. Com outras situações, Deus falava, ó, com esse povo aqui você não vai lutar, vocês vão dar a volta e vão seguir em frente, porque esse aqui, depois. Qual a estratégia? Eu e você estamos vestidos da armadura, temos de estar vestidos da armadura, mas qual a estratégia de guerra? Você vai atacar, você vai defender, por onde você vai atacar? Quando existe uma guerra, quem dá o direcionamento para os soldados que estão com a armadura vestida? Não é o mais alto escalão do exército? Talvez um presidente, talvez um general. Não é ele que dá a estratégia? Porque se todo mundo for lutar baseado naquilo que eles mesmos estão pensando, não tem como. Então, irmãos, por mais que eu e você estejamos com as nossas armaduras afiadas, polidas, prontos para guerrear, precisa haver uma consulta ao governante de todas as coisas. Senhor, eu estou pronto, estou com a armadura, qual é a estratégia? É para cima que a gente tem que ir, é para cima que eu vou. É esperar um pouco, Senhor, qual é a estratégia? Porque muitas vezes, irmãos, eu e você somos pegos desprevenidos com a nossa armadura, mas buscando as nossas próprias estratégias. Vivendo de mim, por mim e para mim, em vez de ser dele, por ele e para ele. Então pega a tua armadura, pega as coisas que Deus te deu e volte a ele e fala, Senhor, o que o Senhor quer? Me mostra, o que o Senhor quer? Que Deus é por nós, isso é um fato, Ele é por nós. A Bíblia fala sobre isso claramente, Deus é por nós, mas a estratégia é Ele quem dá. Nas tuas lutas amanhã, meu irmão, a estratégia é Ele quem te dá. Naquilo que você precisa, naquilo que você está batalhando, naquilo que você está brigando no dia a dia, a estratégia é Ele quem dá. Naquilo que você precisa fazer, talvez você precise matar não um, não dois, não 3 leões por dia, são 10 leões por dia, a estratégia é Ele quem vai te dar.
porque tudo, desculpa, eu estou repetindo isso, mas tudo é dele. Tudo é dele. Nós precisamos consultá-lo. Aí sim, irmãos, conseguimos viver uma vida de orar sem cessar. Aí Deus vai começar a te mostrar aquilo que Ele quer fazer comigo e com você. E aí eu e você vamos começar a parar de cometer erros, de dar murro em ponta de faca, de bater com a cabeça na parede. Caramba, mais uma vez não deu certo. Senhor, onde é que o Senhor está? Quando eu reconheço o governo de Deus, Ele faz isso por mim. Hoje eu nem falei que ia terminar rápido, hein? Você pode ficar de pé? O que é que você precisa render a Deus hoje? No que o Senhor precisa governar na minha e na sua vida hoje? O que eu e você precisamos abrir mão para que possamos chegar a um nível de ter a Deus como Senhor de fato das nossas vidas? Que parte da minha, que parte da tua vida, você ainda é o seu Senhor? Que parte da minha e da sua vida as coisas ainda não são dele? Ainda não é por ele? Que parte da minha e da sua vida ainda não são para ele? Será que eu e você não queremos entregar isso para Deus hoje? Será que eu e você não queremos de fato nos render e falar: Senhor, eu reconheço o teu governo, Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu não tenho vivido, Senhor, da forma que o Senhor quer que eu viva. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu não confio no Senhor e acho que as minhas próprias mãos são suficientes para chegar onde eu quero chegar. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes quando as coisas não acontecem da forma que eu gostaria que acontecesse, eu me desespero. Eu perco minha fé. Me perdoa, Senhor, porque sempre as minhas primeiras tentativas são de mim, por mim e para mim, e eu só busco ao Senhor quando eu já não consigo mais. Eu não quero mais ser Senhor da minha vida. Nós te entregamos, Senhor. Começa a entregar para o Senhor essas áreas, essas partes da sua vida. Começa a falar para Ele: Senhor, eu te entrego isso. Senhor, eu te entrego isso. Do mais profundo do nosso coração, Senhor, nós te entregamos o governo da nossa vida, Pai. Te entregamos o senhorio da nossa vida, Senhor. Faz teu querer em nós. Faz teu querer em nós. O Senhor da nossa vida não é ninguém que está ao nosso lado. Não é uma pessoa que admiramos. Não é uma autoridade. O Senhor da nossa vida não é alguém humano. O Senhor da nossa vida és tu, Senhor.
Em Ti colocamos a nossa confiança. Governa sobre nós. Governa sobre nós, Senhor. Eu queria chamar a equipe de intercessão aqui na frente. E eu queria que você que está no seu lugar, se você sente que precisa entregar o governo da sua vida para Deus, talvez da sua vida inteira, talvez de parte da sua vida. Nós temos irmãos e irmãs aqui, homens e mulheres de Deus, que podem declarar coisas sobre você, abençoar a sua vida, te dar palavras que talvez vão trazer à sua memória coisas que você nem sabia que o Senhor não governava sobre a sua vida. Eles podem orar por você e te apoiar em oração, porque muitas vezes depende de muita coragem para que a gente entregue o governo das nossas vidas a Deus. Sabe quando você se sente mais vulnerável? Quando eu me sinto mais vulnerável é no avião. Você não tem controle algum daquilo que está acontecendo ali. Você não conhece o piloto, você nunca viu ele, nunca mais vai ver na sua vida. Você está literalmente nas mãos de um cara que está te levando, ou de uma mulher que está te levando de ponto A ao ponto B. E você tem que confiar que ele vai pegar a melhor rota e vai sair dos quebra-molas das nuvens no céu. Esse é o nível de dependência que eu e você precisamos ter de Deus, meu irmão. Conhecer que Ele governa sobre você. Por isso, se você quer isso para a sua vida, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente e deixar que esses irmãos possam ministrar isso sobre a sua vida. E que o Espírito Santo faça a obra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive as nossas faltas, inclusive aquilo que falta para nós. Amém? Por isso, se esse é o seu caso, saia do seu lugar e venha ser ministrado pelo Senhor.